Olá pessoal, tudo bem? Vim aqui para falar um pouquinho com vocês sobre um tema que foi bem importante para nós, mas antes de começar a falar sobre isso, eu vou pedir o apoio de vocês para poder estar se inscrevendo no nosso canal, porque assim, a nossa intenção é levar informação sobre o autismo, contar, né, como a gente sempre está falando aqui, contar a nossa história, como que foi desde o início e vamos chegar até os dias atuais, mas assim, a importância desse apoio de vocês é fundamental. Já também quero agradecer a todo mundo. Estamos recebendo muito carinho, de verdade, com toda humildade eu falo que estamos recebendo muito carinho, tanto de pessoas que conhecem a gente, que é próximo, da família, quanto pessoas que a gente também ainda nem conhecemos pessoalmente, ou né, pessoas que estão que estão sendo indicadas por pessoas próximas a nós para poder se inscrever no canal. Então, o autismo ele já teve uma melhora muito grande, graças a Deus, de informação, comparando a um pouquinho mais atrás, né? Pelo menos quando o Arthur tinha 2 anos que veio essa possibilidade para nós. Então, para mim lá atrás era um assunto bem desconhecido. Hoje já vejo que tá, graças a Deus, todo lugar que você vai tem alguma informação sobre o autismo. Tem também essa questão do preferencial, também está sendo colocado o símbolo do autismo, e isso deixa a gente muito feliz. E por isso que tivemos essa ideia do canal também do Arthur, para poder ajudar todas as famílias autistas a levar informação, a falar um pouco mais sobre o assunto. Já vejo também que tem vários canais de família sobre o autismo, isso é muito bom, porque só aumenta mais informação. E por isso que eu peço, continuo pedindo para vocês se inscrever, o apoio de vocês, para a gente continuar firme e forte aí. E já estamos tendo um carinho muito grande, muito apoio, estão retornando com a gente assim com todo amor, e isso está fazendo a gente se motivar e ganhar muito mais força para não desistir. E em cima disso, eu pedindo para vocês se inscrevam no canal, indica para quem vocês conhecem, porque é muito importante. O Arthur, ele também tem já tinha também, né, o Instagram dele. A gente vai deixar aí na tela o endereço para vocês. Lá eu posto um pouquinho das coisas também do Arthur, informação sobre desenvolvimento infantil, sempre estou postando algumas coisinhas, foto dele, estamos dando continuidade lá também. Então, para vocês seguirem lá no Instagram essa página do Arthur. E o assunto que eu vou trazer hoje é exatamente sobre essa força que o autismo precisa ganhar cada vez mais na sociedade, para a gente ter o respeito, para eles terem o lugarzinho deles. Nós temos essa chance de ter o nosso lugar, de ser visto, de ser respeitado. Eu acho que qualquer ser humano, né, independente de algum diagnóstico ou não. E o autismo não é diferente, as pessoas que têm autismo. Então, o que eu vou falar sobre hoje é isso. O tema é esse, acolhimento, que foi o que a gente teve lá atrás. Eu vejo muitas mães que acabam chegando até a mim através de alguém, eu conversando com alguém, acaba falando, minha irmã tá com o filho dela, que tá com a suspeita, posso passar seu contato? E eu acabo conversando e eu consigo perceber como que essas pessoas estão perdidas, se sentem sozinhas. E meu esposo, podemos dizer que não foi essa a nossa história lá no início, quando o Arthur tinha 2 anos, que veio o autismo para nós. Eu lembro que ele já teve a ideia de entrar na internet e procurar algum grupo de WhatsApp
para eu entrar e a gente começar a participar, entender, ver outras famílias. E foi assim que eu conheci mães, elas são de Suzano. Hoje eu tô num grupo de autismo, tava em um primeiro, depois eu vinha passar a outro grupo, são vários, né? Primeiro, na verdade, eu entrei num grupo de Poá, são umas mães lá de Poá, que eu entrei nesse grupo e depois eu procurei grupos de Suzano. E hoje eu tô num grupo que me acolheu de verdade. São mães que têm a mesma história com filhos autistas, até com bem mais experiência, porque são filhos já adolescentes até adultos. Então, tivemos esse acolhimento que é tão importante, a gente se sentir abraçada, olhar para o lado e falar, eu não tô sozinha. E eu encontrei pessoas assim, e por isso também que a gente teve esse pensamento de fazer o canal para poder levar informação, e alguma mãe que veja e assista fala, poxa, eu me identifiquei, não me sinto sozinha agora, então essa é a nossa intenção. E lá atrás eu tive isso, a gente teve um grupo que são as mães de Suzano. O autismo em Suzano é onde a gente morava, e hoje não estamos mais morando lá. E lá é muito forte o autismo, essa questão, bem reconhecido. Lá eles têm uma visão bem assim, sabe? Não é um tabu, não é um assunto desconhecido, graças a Deus. E você encontra pessoas que te acolhem lá, como a gente foi assim. No início, eu participei de encontros. Elas fazem encontros para poder ter mesmo essa socialização, sabe, com os filhos, as mães terem com outras mães também, porque as mães de autista, pai também, família, a gente acaba ficando muito só em prol do autismo, de entender, e acabamos nos esquecendo um pouquinho. Então, esses encontros que elas fazem é para poder acolher a todas, acolher os filhos, as famílias, e poder ter um momento de lazer, um momento gostoso. E foi assim que eu e meu esposo fomos acolhidos. A gente eles marcam reuniões, até hoje é por conta da pandemia, deu uma parada, né? Mas ele sempre faz esses encontros e é muito gostoso, muito prazeroso mesmo. E o acolhimento que eu vou sempre bater na tecla, e sempre que eu falar do autismo eu vou lembrar dessa parte, quando a gente começou, que foi muito importante, ajuda bastante a gente se fortalecer e olhar que não estamos sozinhos, né? Então, por isso que também eu vou bater na tecla, se inscrevam no canal do Arthur, deixem um joinha, porque assim vai fortalecer o nosso canal, né? Assim, a gente precisa se manter, porque fortes, e por mais que a gente tenha essa intenção, tem outras coisas por trás do youtuber, né? Então a gente precisa se manter e crescer e se fortalecer para continuar a nossa intenção, que é levar informação para todo mundo, assim. E uma coisa que eu também gosto de falar bastante é que tudo que quando eu converso com outras mães, que eu vou contar do Arthur, que eu vou contar como eu faço com ele, como que a gente faz em casa, eu sempre gosto também de ressaltar que nem tudo serve para aquela criança. Que às vezes funciona com o Arthur, funciona com o Pedro, mas não funciona com o Fernando, não funciona com o Lucas. Então cada criança é uma, o autismo é isso, pode ter 10 autistas leve, que os 10 vão ser diferentes, 10 moderados, os 10 vão ser diferentes. Então, tudo que a gente fala com muito carinho para levar informação, mas a gente tem esse pé no chão de que o que eu falo também a gente tem muito cuidado, a gente pesquisa, e também estamos procurando falar mais a nossa experiência, né? E se a gente falar algo que seja algo de pesquisa, de estudo, pode ter certeza que vai ser com muita segurança, para a gente não passar algo que não seja verdade. Então vou bater bastante nessa tecla, e que também respeitamos. Cada família tem uma cultura diferente, tem uma rotina diferente. Então eu já conversei com tantas mães
Meu esposo que falava, não, você passa tanto, você conversa tanto, troca tanta experiência e aí a ideia do canal foi só se fortalecendo por conta disso. E eu conversando com outras mães, eu lembro que, eu não vou citar nomes porque é muitas mães que eu tenho muito carinho e tenho contato com todas essas que eu tô mencionando, que quando eu converso com alguém, é porque eu tenho contato, porque a gente se fala. E quando a gente conversa, principalmente nesse grupo de autismo que eu participo, eu converso no grupo, a gente conversa individual também, vai trocando experiência. E quando a gente conversa, às vezes eu falo, eu faço isso com o Arthur e funciona muito bem. E a mãe fala, não, mas se eu fizer isso em casa, porque a rotina é diferente. Então, a gente tem que respeitar isso. E isso eu procuro respeitar bastante. E quando eu converso também, às vezes tem uma mãe que fala, não, mas lá em casa eu faço assim, assim. Eu penso, não, com a rotina que eu tenho em casa, eu não consigo fazer isso de jeito nenhum. Só que independente de servir para mim e servir para outra pessoa que eu tô conversando, é a troca de experiência. Às vezes não vai servir aquilo, mas pode servir outra coisa que eu falar ou que ela me falar. Então, essa parceria das famílias, de trocar uma experiência, é fundamental, gente. Porque a gente acaba se sentindo unida, sabe? Como se fosse um alimento, assim, quando eu converso com alguém, quando eu troco uma experiência. Então, eu sempre falo com muita humildade, não sei mais do que ninguém e respeito a opinião de todo mundo, a rotina de todo mundo. E o que eu converso, que eu gosto muito de conversar, de trocar informação, porque eu sei que alguma coisa que aquela mãe tem para me falar, ou aquele pai, alguém que seja, que eu já também em recepções da vida já conversei com vários pais que levam os filhos na terapia. Então essa troca é uma delícia e é fundamental, porque você se sente acolhida mesmo, não se sente sozinha. Então, por isso que eu pensei em fazer esse vídeo especial, porque acho que é até uma forma de agradecer esse acolhimento que a gente teve, a gente tem até hoje, porque foi muito importante pra gente lá atrás. Quando eu olhei pro meu esposo e ele olhou pra mim, não estamos sozinhos, não é só a gente. Principalmente no início, que foi mais difícil para ele. Também teve meu momento punk, que depois eu vou falar um pouquinho também. Eu fui forte no início para apoiá-lo, mas eu também tive minhas caídas, eu tenho até hoje. Então, é normal, a gente somos seres humanos, né? Então, é muito normal. E eu acho que quanto mais união, mais força, mais informação que levar, é muito importante, porque lá, antes de eu ouvir a palavra autismo, essa possibilidade com o Arthur, eu confesso que na hora, na consulta, o meu esposo já deu uma pesquisada rápida, que nem ele mesmo informou no último vídeo, mas eu não, eu pensei assim, algo complexo, mas não lembro, gente, o que é, e é totalmente normal. Só que aí, como eu precisei me sentir um pouquinho forte para passar essa segurança para ele, eu fui pesquisando e acabei me fortalecendo nessas pesquisas, porque eu fui vendo outras histórias. Então, o que é importante é você procurar pesquisas seguras, fontes seguras, sites, e também não tem pesquisa melhor do que você conversar com outra mãe, né? Tem mães hoje que eu converso, que são até essas mães que me acolheram, que tem filhos de 11 anos, mais velhos, né? Adolescentes já, 9, 11 anos, e eu já tenho essa curiosidade, então eu pergunto, porque eu imagino, a gente sempre pensa um pouquinho lá na frente, não tem jeito. Então eu fico pensando como que vai ser. Quando o Arthur tinha 2 anos, eu imaginava ele com 5, hoje ele tem 5. Então ele com 5, a gente já imagina ele com 10, hoje eu imagino ele com 10. Então você tem curiosidade, então é muito bom essa troca, essa conversa, e ainda até mesmo para distrair, né? E a gente acaba falando do autismo, não tem jeito, mas também acaba conversando outras coisas. Eu tenho amizades com mães de autista que são lá de Suzano, que são essas anjinhas aqui na terra que nos acolheram, e esse vídeo é especial para agradecer elas, e eu espero que o mundo tenha muitas mães como elas, para poder acolher outras mães no mundo afora. E até mesmo quando eu participo de algum grupo,
que seja no Facebook. No Facebook, principalmente, eu tô acompanhando e eu vejo muitas mães perdidas, pedindo auxílio, sabe? Eu fui no neuro e o médico falou que ele é autista, mas como assim? Eu não sei nem o que é isso. E é bem assim, eu também não sabia. E ver hoje crescendo, quando eu vejo o símbolo do autismo lá em algum lugar, já me dá aquele, sabe, um alívio no coração de que tá sendo aberto o leque de informação, graças a Deus. E por mais que a pessoa, às vezes é normal, a pessoa não tem nenhum autista na família ou algum parente que conhece, mas você vendo um vídeo assim, que seja ver o vídeo e depois, mas pelo menos quando você vê uma informação em algum lugar, quando você vê uma criança, seja no ônibus ou numa recepção, com algum comportamento diferente, você pode até lembrar, poxa, pode ser que muitas mães podem ter certeza. E eu ainda não, já tive olhares tortos, sim, mas ainda não foi algo mais acentuado que você fique triste por conta disso, mas já ouvi relatos de mães que tiveram olhos tortos por causa de algum comportamento inadequado. Então, olha o que a informação não faz, né? Principalmente o autismo leve, ele tem uma característica que o pessoal, muita gente fala, nossa, parece que leva pelo lado da manha, da birra. Gente, criança, independente de ser autista, ela é uma criança. Então, pode sim ser uma manha, pode ser birra, mas às vezes não é, às vezes é um comportamento que ela tá ali que já, sabe, já precisa de se adequar, já tá, eu costumo dizer do Arthur fora da caixinha. Então, nem sempre é manha, nem sempre é a birra. Eu penso assim, toda criança autista, ela não deixa de ser criança, mas também uma criança que tem autismo, ela vai ter sim os comportamentos, vai ter o momento dela, por mais que desenvolva com as terapias, com a ajuda da família, vai ter uma hora, o Arthur tem momentos que, por mais que ele esteja, graças a Deus, desenvolvendo, mas ele tem o diagnóstico de autismo, então a gente precisa conhecê-lo para poder respeitar isso. Então, por isso que eu vou, assim, a minha vontade de gritar, a informação é muito grande, eu já ouvi muita coisa que entristeceu meu coração sobre opiniões de pessoas referente ao autismo. Então, cada vez mais eu sempre falava para o meu esposo, eu tenho vontade de gritar informação sobre o autismo, porque olha o absurdo que eu tô lendo, que eu tô vendo. Esses dias mesmo minha prima me contou um episódio, ela estava vindo de uma viagem, ela não sabe ainda se era autismo que a criança tinha, mas um casal falou barbaridades para a mãe, assim, que ela falou, prima, eu me emocionei, eu tive vontade de chorar, porque foi muito triste ouvir ela falando, porque ele tinha um comportamento inadequado dentro do ônibus na viagem, né? Ela fez uma viagem longa de ônibus de 17 horas, então eu fico pensando, as características que ela me falou dele, provavelmente podia ser o autismo. Imagina para uma criança viajar de ônibus com autismo. Eu acho que para qualquer criança, 15 horas de ônibus já é muito, né? Eles são impacientes. Então, imagina para uma criança com autismo. Então, ela falou que ele gritava bastante dentro do ônibus, que ele ficava andando, pedindo para comer toda hora, muito impaciente. E a mãe dele, com toda a paciência do mundo, ainda teve que levar tudo aquilo que ouviu daquele casal. Então, é isso que eu falo. Vou fazer o possível. Ó, a minha intenção é informação, é abrir a mente das pessoas para o respeito, e o que eu puder fazer para poder levar informação, eu vou fazer, e estou pedindo muito discernimento, direção a Papai do Céu para poder nos orientar e fazer da melhor forma e com muito carinho para poder levar informação, levar nossa experiência, até dicas que eu faço com o Arthur, pode ser que não funcione, mas outra coisa que eu faço com ele pode ser que funcione para outra mãe. Tem algumas coisas que a gente faz com o Arthur que até terapeutas dele mesmo nos orientou, ou às vezes me dá um clean, que eu falo que é o clean de Deus, ele me dá um clean e eu penso, vou fazer isso, e eu faço e dá certo. Então, posso levar, eu quero levar essas experiência nossa para poder ajudar outras mães e dizer que não estão sozinhas, que tem muitas famílias na mesma situação, e que se a gente se unir,
tudo vai dar certo. Antes eu não conhecia nada sobre o autismo e hoje, antes eu não tinha ninguém próximo a mim com filho com autismo e hoje eu já tenho pessoas muito próximas que também estão com diagnósticos de autismo na família. Aí eu já ouvi também muito de pessoas assim, mas tudo é autismo? Gente, não é isso, não é que tudo é autismo. Porém, como o autismo ele está sendo mais falado, a informação está sendo levada, até os pais mesmo, os pais, as tias, as pessoas próximas estão observando mais as crianças dentro de casa. Então, quando vê um comportamento diferente, já levanta um feeling assim, será? Entendeu? Eu prefiro que levante isso, será, do que passe despercebido, principalmente o autismo leve, ele é muito sutil quando é leve. Em algumas crianças também é autismo leve e pode ser que seja mais acentuado o comportamento. Então, o Arthur um exemplo mesmo do Arthur. Até os profissionais tiveram dúvida do diagnóstico dele, alguns profissionais, terapeutas também que passamos por eles, e depois também olhar e falar, sim, realmente está dentro do espectro autista, as características são. Então, o autismo leve, ele é bem, muitas vezes, muito sutil. Então, muita criança vai crescer, vai ir para a vida adulta e vai passar despercebido, mas porque a família não tem conhecimento, porque não tem ninguém com um filho autista próximo. Então é normal, né? Mas eu acho que quanto mais informação levar, mais a gente souber sobre o assunto, não só sobre o autismo, a nossa causa a gente abraçou por conta de termos o diagnóstico dentro de casa, mas eu digo de todas as síndromes. Se você passar alguma informaçãozinha, você ouvir falar de alguma outra síndrome e tiver um tempinho para dar uma pesquisada, para você ter essa mente aberta quando você encontrar uma família, uma criança, para em um momento que alguma mãe precisar, algum pai, em alguma situação atípica, você, sabe, ajudar. Se não souber, tudo bem, mas o preconceito, né, que as pessoas às vezes destilam ali em cima daquela família, isso é muito dolorido. Então, acho que se não sabe, o silêncio é a melhor coisa. Então, por isso que eu digo, muita gente duvidou do Arthur, até pessoas que a gente conhecia. Eu já saí de uma consulta e falei pro meu esposo, pode ser que não seja, pode ser que não seja. Ele falou, não, vamos ter o pé no chão. Não que o autismo não é a pior coisa do mundo, eles têm muita capacidade de desenvolver, mas é aquilo, a gente não quer nenhuma gripe, quanto mais um diagnóstico. Então eu também achei já, tinha noites que eu ia dormir e falava, tenho certeza que o Arthur não é autista, não é. Ele pode ter outra coisa, porque ele também não tinha um comportamento dentro do desenvolvimento infantil totalmente adequado, mas... E no outro dia eu já acordava, não, Arthur olha o que ele tá fazendo, é do autismo isso. Então, o autismo leve é muito mais difícil. Então, eu prefiro que a pessoa levante aquela dúvida do será? Do que a criança cresça e não tenha essa ajuda. Porque ainda mais quando é um autismo leve, se fizer as terapias, ela vai ter muita capacidade de desenvolver e ter uma qualidade de vida, né, dentro do normal. Normal também não gosto muito de usar essa palavra, mas só para vocês entenderem. E é isso, gente. E vamos pela causa junto com a gente, tá bom, gente? Pra gente conseguir levar mais informação. Eu agradeço vocês pela atenção e até o próximo vídeo. Beijo, fiquem com Deus.